Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Ó, vou continuar comentários sobre esse livro, O Recanto da Oração e o Jardim Sagrado. Que tal você ir para fora da sua casa e orar com a sua família? Uma boa ideia, né? Ir para um lugar em contato com a natureza e poder orar com a família. Esse meu carrinho babicado. Oi, gente, tudo bem? Continuando. Bom, vou me apresentar. Eu sou Melissa. Eu sou cristã, sou escritora, sou autista, superdotada. E hoje Deus vem falar sobre o Vale da Sombra da Morte. Eu me levantei de imediato e continuei na trilha de pedra que seguia descendo a montanha na direção do vale. No início a descida foi tranquila, mas aos poucos a trilha ficou mais íngreme e perigosa, ao mesmo tempo em que a beleza da flora também diminuía. Continuando na direção do vale, a trilha se estreitava e era ladeada por uma falésia. Um pequeno tropeço ou um passo em falso certamente causaria uma queda fatal. Meu pulso acelerou por sentir medo de altura a vida inteira, mas segui em frente. Finalmente, a trilha ficou mais plana e larga. Com força de vontade e determinação, cheguei em segurança e estava me sentindo satisfeito comigo mesmo. Apressei o passo confiantemente até chegar a uma curva cega e segui contornando a montanha. De repente, a trilha estreitou para a largura de alguns centímetros. Em cada lado tinha uma falésia vertical e nenhuma margem de segurança. Examinei as pedras pontiagudas, dezenas de metros abaixo, e comecei a suar frio e sentir tontura. Não sei o que houve no passado para eu ter tanto medo de altura. Talvez o fato de não ter o controle da situação se houvesse qualquer incidente. Qualquer que fosse a razão, jamais vi algo tão assustador ou um desafio pessoal tão grande na minha vida. Olhei para os lados, mas não havia alternativa. Obviamente, para eu continuar no caminho que Deus me dera para seguir, teria que andar no topo daquela colina e enfrentar meu maior pesadelo. Todos os meus instintos clamaram: não faça isso. Todas as fibras intelectuais dentro de mim avisaram: será a morte se for em frente. Todos os músculos estavam tensos e retesados de medo. Olhei para trás, pensando em como poderia voltar ao recanto de oração, mas só enxerguei a escuridão. Fiquei ali negociando comigo mesmo se continuaria ou não. Neste momento, uma pergunta invadiu meus pensamentos e me inflamou a raiva. Por que o jardim sagrado de Deus incluía um lugar tão assustador quanto este? Até então, tudo tinha sido tão agradável e cheio de paz, mas isto era absolutamente horrível. Senhor, como posso fazer isso? Por que tenho que fazer isso? Confia em mim? Foi a resposta inquisitiva. Confio sim, amado Deus, confio no Senhor, mas estou assustado demais. Siga a minha voz e eu lhe conduzirei em segurança através desta circunstância ameaçadora. Sua voz teve o efeito de me acalmar. Enquanto ele falava, eu me enchia de coragem, mas quando silenciava, o medo voltava. Senhor, não há outro caminho? Não, se é que anseia encontrar paz e intimidade comigo, assegurou. Voltei a olhar para baixo e pensei que seria a morte certa se eu seguisse o caminho à frente,
Mas o Senhor desafiou: confie em mim e dê mais um passo. Eu estava num dilema. Prosseguir significava a morte se Deus não me protegesse. Ficar me remeteria à agonia espiritual que sentia antes de entrar no recanto de oração. Eu podia seguir meus instintos e desobedecer a Deus, ou obedecer a Deus e ignorar meus instintos. Apesar de minha pouca fé, eu tinha certeza que meu Salvador não permitiria nada que me ferisse, mesmo que meus instintos dissessem justamente o contrário. Senti um pouco de consolo. Deus já provou ser digno da minha confiança e obediência. Busquei conforto em uma frase que ouvi certa vez: se é difícil confiar nos caminhos de Deus, confie no coração dele. Ele nunca falhará. Este era um dos momentos em que eu não entendia por que ele exigia isso de mim, de enfrentar uma escolha assustadora como esta, mas sabia que tinha que encarar a situação. Tinha que decidir se minha confiança em Deus era real ou apenas fantasiosa. O senso de humor aflora nos momentos mais estranhos. Um sorriso curvou meus lábios ao lembrar que a poucos passos estava tão satisfeito e me bendizendo pela minha força de vontade e determinação. Mas agora não tinha força nem determinação que me fizesse dar o primeiro passo. Era covardia e sabia disso. Não tinha como eu vencer o medo sozinho. Somente um pensamento me capacitava a fazê-lo: Senhor, eu confio em Ti. Eram as palavras que repetia para mim mesmo. Uma ideia me veio à mente. Pedro fixou os olhos em Jesus, desafiou a gravidade e caminhou sobre o mar. As Escrituras registram que quando ele fixou o olhar em Jesus, fez o impossível, mas quando passou a fixar no perigo em potencial e tirou seus olhos de Jesus, afundou. Mesmo assim, Jesus estava ali para segurar sua mão e o manter em segurança. Foi a prova de fé que Pedro precisava. Entendi que não podia fazer isso sozinho, mas se eu fitasse meus olhos em Jesus, Ele seguraria minha mão e me conduziria até o outro lado. A minha profissão de fé no Salvador era, na realidade, o ato de fixar meus olhos no Senhor. Mesmo que eu não conseguisse vê-lo com os olhos carnais, quando confiava, podia enxergá-lo com os olhos da alma. Respirei fundo e dei o primeiro passo. Parei e dei outro passo, repetindo sempre: Senhor, confio em Ti. Ao dar estes passos, ouvi: muito bem, meu filho, ótimo. Eu parava e dava mais um passo, e depois outro. Um passo de cada vez. Estava andando pela precária trilha, enquanto confiava no meu Salvador e mantinha meu foco em sua graça. E sentia sua poderosa mão me segurando enquanto caminhava, como a maioria das pessoas que quer vencer um desafio o mais rápido possível. Estendi o olhar pela trilha, esperando ver o final, mas isto exigia muita energia e fiquei desanimado, pois parecia não ter fim. Então, ao invés disso, me contentei em dar um passo de cada vez, assumindo a garantia do Senhor de que tudo estava indo bem. Ao caminhar pela trilha estreita, comecei a me sentir mais confiante, pois a fé em Deus me mantinha equilibrado. Aos poucos notei que meu maior medo estava sendo vencido. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde teria de enfrentá-lo com a ajuda de Deus. Mas parecia estranho quando finalmente estava confortável na altura onde me encontrava. Comecei a ver belezas como nunca vira antes. A perspectiva livre de obstáculos me lembrou que eu estava contemplando as paisagens que as águias contemplam o tempo todo e que poucas pessoas têm o privilégio de apreciar. Uma grande alegria tomou conta de mim e comecei a me regozijar e agradecer meu Salvador pelo privilégio de estar no lugar daqueles com Ele.
Estava extasiado. Eu verdadeiramente dava graças a Deus pelo desafio que me permitira vencer o meu medo. Acima de tudo, agradeci ao Senhor por estar comigo, me segurando. Ele estava andando comigo. Sua proteção e a certeza de que é completamente digno de confiança permitiram que eu fizesse o que até então me seria impossível. Enquanto louvava a Deus, veio à memória um versículo de Abacuque. Eu senti minha alma elevada. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Esquecera meu medo, esquecer o perigo, até esquecera que tentara fugir do desafio. Ao invés disso, estava contente com a ajuda de Deus, a cada instante, a cada passo. E em meio ao louvor e ao contentamento, notei que de repente a trilha se tornara mais larga. Não tinha que lidar mais com as ameaçadoras falésias. À minha frente se descortinava uma trilha larga e suave que se estendia até o pé da montanha. Uau! Você vai passar por isso agora. É isso que Deus mandou vir até aqui te dizer. Você vai passar por esse vale da sombra da morte. Mas o final não é morte. Você viu lá o final? É vida. E vida em abundância. Alguma coisa que Deus quer que você passe a um novo patamar. Mas vai dar muito medo de dar o primeiro passo. Entendeu? Vai dar muito medo. Ali ele fala assim, poxa, mas estava tão bom lá, sabe? Naquele quartinho lá de oração. E às vezes é isso, né? Você está orando por algo, quando esse algo aparece, aí você tem tanto medo, tanto pavor, e você não quer dar o primeiro passo. Você acha que você vai ficar todo empolgado, toda empolgada, mas não. Você vai suar frio diante disso. Né? E você vai querer dar um passo para trás. Você vai querer voltar para o quarto de oração para orar mais e não enfrentar, sabe, esses primeiros momentos de medo. Talvez medo da sua expectativa, da expectativa do lugar que vai te receber, da pessoa que vai te receber. Medo da apresentação. Enfim, eu vou tentar lembrar de alguma situação que eu vivi para comparar isso. Aqui, olha só. Lembrando aqui, recapitulando um pouco. Essa casa aqui são todos os cômodos onde você encontra com Deus. E ali dentro tem o cômodo da oração e tem esse caminho onde Deus quer levar ele para fora, para ele ver os lugares mais altos, né? A mim, enquanto eu estava lendo, eu estava lembrando da minha gestação. Primeiro que, quando eu olho para minha filha, e se você também teve uma gestação não planejada, você vai poder olhar para o teu filho e pensar, caramba, que privilégio, né, Deus ter me dado a Poliana. Que privilégio Deus ter te dado essa criança, né, o teu filho, tua filha. Como que valeu a pena ter passado por esse vale da sombra da morte, que é uma gestação inesperada, não planejada, né? Mas vale a pena. Quantas pessoas perderam essa oportunidade? Né? Que não levaram à frente a gestação e que hoje não pode ter um filho, uma filha ao lado, entendeu? Mas há muitas situações na vida, sabe? Quantas pessoas não enfrentam o seu medo, né? E dão as costas para o seu chamado, para a sua vocação, para o seu propósito. Então,
Todo mundo vai passar em alguma situação da vida por isso, entendeu? Quantas pessoas estão apegadas a uma vida libertina? É o que Deus falou na última mensagem que eu fiz sobre o mês de abril, né? Esse uso indevido do corpo, né? E não conseguem passar por esse vale da sombra da morte, que muitas vezes representa o quê? A busca pela santidade. O quão é difícil esperar, né, pelo casamento. O quão é difícil obedecer ao Senhor, mas vale a pena. Entendeu? Quantas pessoas se recusam a perdoar a mãe, o pai, o irmão, os filhos, e não querem, porque não querem passar por esse vale da sombra da morte, porque perdoar não é fácil. Mas depois que você perdoa, você chega a esses lugares altos, que só quem perdoou sabe, a alegria que é depois, a leveza que você sente de perdoar as pessoas. E geralmente, olha só, são pessoas que a gente amou muito e talvez nos decepcionaram, nos machucaram. Pessoas que eram nossas amigas, nossos amigos, entendeu? Ou pessoas da família. Então a gente precisa passar. Isso me lembrou também o final da minha gestação. Nossa, eu tinha tanto medo do parto. E aí eu lembro que tinha uma amiga minha com quem eu conversava muito. Eu ficava falando pra ela tudo que eu tinha visto que dava errado no parto. Olha, você viu? Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Né? Alguém que vai viajar, né? Em vez de ficar procurando tudo que pode dar certo nessa viagem, tudo que pode dar certo, sei lá, vou me casar. Tem gente que só fica, né, lembrando você, olha a estatística, a maioria das pessoas se divorciam, acontece isso, acontece aquilo. Então, assim, tudo que gera transformação e que Deus quer nos levar a lugares mais altos, a gente infelizmente, ou felizmente, né, a gente tem que enfrentar esses medos, essas fobias, né? Olha, tem outra coisa de restauração aqui na frente. Uau! A gente tem que enfrentar esse vale da sombra da morte, esse medo de seguir em frente, né? Às vezes, para você, esse vale vai ser mudar de cidade. Às vezes vai ser, não sei se você perdeu teu marido, se você se divorciou, talvez seja reconstruir tua vida agora, sabe? Deus pede isso. E aí, depois que ele enfrenta o medo e vai para frente, a trilha se torna mais larga e suave. De lá, para onde Deus levou ele e vai levar você, você vai ter outra visão da vida. Você nunca mais será a mesma pessoa. Então, talvez você tenha medo disso mesmo. Eu sei que eu não vou ser o mesmo. Eu sei que eu não vou ser a mesma. Assim como depois que eu fui mãe, não tem como, a gente nunca mais é igual, entendeu? E é para melhor, é para muito melhor. Tudo na sua vida vai ser melhor. Desse ponto de vista, entendeu? A mudança é física, é espiritual, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Uau! Vai dar um 360 graus aí. Entende? Porque às vezes você só tem a teoria e aí Deus quer te levar para a prática, né? Você sai do quarto de oração e tudo aquilo que você orou você vai ter que colocar em prática agora. E aí é que vai dar medo. Mas aí é que vem a transformação, né?
Por exemplo, eu escrevia sobre personagens que tinham bebês, que eram mães, que ficavam grávidas. Eu li sobre mulheres também que se casavam, assistia novelas, isso, aquilo, filmes. Mas você viver aquilo, e aqui é algo pelo qual você orou, entendeu? Agora você vai viver a sua oração. Você vai sair do quarto de oração para experienciar a sua oração. Como dizem, agora que são elas. Tchau, um abraço, Deus abençoe a sua caminhada até esse lugar alto.